quem que você está dialogando? Você fica com esse raciocínio com um olhar de fora? Eu tenho um olhar de fora porque eu tenho a vivência da atriz. A vivência da atriz é aquela que fala, a luz entra... O meu texto, a Aline Santini até comentou, achei engraçado, que ela é uma grande iluminadora, tenho muita admiração por ela. Todos temos, eu também trabalho com a Aline Santini, já trabalhei, maravilhosa. Ela é do Funâmbulas e ela me falou uma coisa que eu não sabia, que eu não que eu não sabia, mas eu não sabia que muitos textos não tinhão. E ela falou, cara, você dá todos os elementos de luz, como é que eu vou criar? Que eu falei, não, fica à vontade, cria, mas é que eu dou... Já é natural, porque eu penso na luz, eu penso que o ator vai entrar pela direita, vai entrar pela esquerda, eles vão, quem vai trazer o sofá, vai ter sofá, quanto menos elementos de cena melhor para a peça viajar. Então eu penso na produção, porque eu viajei com muita peça. Sim. Eu estou no teatro há 25 anos, então quando eu passei a escrever, tem gente que até fala, cara, você é uma diretora escrevendo, porque você dá todas... Eu dou tipo figurino. O Nelson Rodrigues é assim. E eu amo, né? Eu amo também. Nelson Rodrigues falava, diretores sejam burros. Maravilhoso. Eu dirigi agora um Pra Rua, eu dirigi o Beijo no Asfalto na Rua, finalmente dirigi um Nelson integral. E todas as rubricas estão lá. Toda. Você na dúvida, você volta ali, peraí, pega o texto de novo. Socorro, tem umas coisas tão boas, né? Tem umas que... Eu aprendi tudo com o Nelson, eu leio, releio o Nelson, eu tô com o livro do Nelson na minha bolsa, porque eu vou dar uma oficina de dramaturgia aqui no CCSP, é bom, né, divulgar. E eu quero trabalhar diálogos e, cara, o Nelson, ele poetizou a gíria carioca de uma forma e tem uma musicalidade que eu acho muito impressionante, que é, e aí, Batuta, vai sair ou tá de calça? Tem um jogo que não é só, quer dizer, não é só o que ele está falando, ele critica a sociedade, né? A hipocrisia social, dos casamentos, de tudo. E tem esse jogo... Quase musical. Música. É uma partitura ali. Tem autores que você pode botar caco e deixar caber na boca, o Nelson você tem que respeitar o texto. Ah, não, botar caco e Nelson não. Não dá. Não é caretice minha, entendeu? Mas o jogo é esse. Quem é melhor que Nelson, gente? Desculpa, mas né, sabe? Total. Ele trabalhou a vida inteira em jornal e era um samurai da palavra. Mas você sabia que, por exemplo, é legal as coisas das rubricas, né? Por exemplo, Tennessee Williams, você pega o Bom Te Amar Desejo, ele tem uma rubrica cinematográfica, assim, uma descrição da atmosfera, quase roteiro, do som. Escreveu pra cinema. Quase um romance, eu diria. A primeira rubrica, assim, você lê, você já vê todas as imagens. Só que, por exemplo, esse texto do Moreira que eu falei, eu gostei muito de dirigir ele porque as rubricas eram muito legais. Porque as rubricas eram indecifráveis. E olha que eu era o diretor. Adoro. Então, por exemplo, tinha coisas como eles nadam como se nada nunca tivesse acontecido. Primeiro, como é que você faz para os atores nadarem? Já era uma questão, porque a peça era numa piscina e os atores nadam. Então, você já se colocou um problema que você não consegue naturalizar isso. Você tem que pensar como Eu gosto dessas peças impossíveis também. Exato. Então, tinha várias rubricas muito curtas e que é isso, como é que... Era dividido em cenas, tinha uma cena que era isso. Eles nadam como se nada nunca tivesse acontecido. Eu tinha que contar que eles passaram a superar o tal luto nadando. Como é que eu faço isso? Entende? Mas aí, quando eu vi isso, que até mudou um jeito que eu costumava dirigir, eu antes, quando dirigia, o que me definia que eu gostava de um texto que eu ia montar, porque quando eu tinha uma imagem clara, eu falava assim, tenho uma imagem, li e já fiquei imaginando um monte de coisas. Sim. Quero dirigir porque eu já tenho a peça na cabeça, assim. A do Léo foi um pouco o contrário, que daí eu achei uma nova vertente interessante. Falei, eu não sei como resolver e isso é muito legal, porque me bota um monte de perguntas. Então, tem essas especificidades do autor, né? Como você tem as suas, né? Não, foi engraçado, por exemplo, uma peça que eu escrevi em processo colaborativo que chamava Onze Selvagens, chama, né? Porque ela já volta. Eu sei, Onze Selvagens. E foi muito louco, porque... Processo colaborativo. E indicaram a peça lá pro prêmio de Teatro Jovem, como dramaturgia. Aí eu já falei meio louco, porque é isso, eu sempre escrevi dirigindo. Sim. Em algum lugar com uma certa prioridade para direção, e já que eu tenho concepção, eu faço uma dramaturgia que é menos sentar, escrever o texto inteiro sozinho em casa, da minha cabeça, e mais... Junto com os atores. E conduzindo o processo e alinhando uma dramaturgia. Mas aí indicaram dramaturgia. E a peça, tem metade da peça é coreografia. E tem cenas que são praticamente uma música com um desenho de... Adoro. E aí Mas isso é dramaturgia. Mas então eu fiquei pensando nisso. Espaço.
Porque eu publiquei 2 textos de dramaturgia, daí, pô, vamos publicar 11 Selvagens. Eu ficava assim, gente, mas tem umas cenas que na hora que publicar, eu não sei como é que eu, entendeu? Como é que eu descrevo o que é a cena. E fiquei perguntando que louco que viram dramaturgia. Porque pra mim, que é um pouco o que você falou, como eu tava dirigindo, a luz, a música, tinham tanto ou mais, às vezes, peso que a palavra. Eu também acho. Então, se eu vou para a folha de papel para escrever só as palavras, parece que ela fica meio capenga, que a peça você não conta o que... Por isso que eu escrevo romances. Para poder preencher as lacunas. Pô, eu posso botar um hipopótamo na cena, entendeu? Sim. Que não precisa colocar... Porque eu vou pensar na produção quando eu escrevo uma peça. Você pensa, é isso. E tem algumas cenas que... publicadas, né, ou... Claro, não é só por isso, né, não é questão só da publicação, questão do romance, é que eu gosto muito de romance, sou muito leitora de romance. Eu sou uma leitora basicamente de romances. Li muitas peças, mas eu gosto da literatura, assim, né, de romanesca. Agora, tem muita liberdade romance por isso, porque você não pensa na produção. É gostoso também jogar, né, esse jogo que é tão livre, completamente livre. E que pode... O romance tem uma coisa também diferente do conto, você pode misturar poema, né? Porque de repente a personagem escreve um poema, bilhete, teatro, roteiro. Mas sabe que... Ele é polifônico, né? Eu tenho perdido, e está acontecendo mais, né, em São Paulo... E no mundo, uma coisa de adaptar romances, preservando a estética do romance para o palco, né? Sim. Não sei se você já pensou. E eu vi algumas peças que me abriram um leque de falar assim, gente, interessante, tem novas formas aí mesmo. Mas eu gosto do desafio de escrever para teatro, cara. Eu estava pensando nisso ontem, terminando um romance. Cara, vamos escrever uma peça em diálogo, sem descrição, quero ver. Porque... nada contra as peças super descritivas, com narradores e tal, mas eu abri o leque justamente para o romance ter essa coisa e eu quero ver uma peça toda no diálogo, porque é muito difícil você resolver as ações e eu estou lendo algumas cenas para oficina de dramaturgia daqui, e é isso, você vê alguns meninos que conseguem resolver no diálogo de uma forma sucinta, algumas pessoas que ainda estão aprendendo e que aí tem uma descrição que não existe no teatro. Não existe, nem no roteiro, né? Ela sentiu o cheiro de alguma coisa. O que ela fez quando ela sentiu o cheiro de alguma coisa? Isso eu posso botar no romance. Isso, eu acho muito interessante esse desafio. Sim, que é descrever para ações. Que é escrita daquele gênero. Sim. Não que exista um gênero, tudo agora é híbrido. Claro que é, eu sou super aberta e... Dá pra ver, eu misturo vários estilos no Funâmbula. Se você for ver, você vai notar, por favor. Eu gosto de misturar os estilos, é um pouco literário às vezes cai numa coisa palhaça, às vezes uma coisa... Gêneros em todos os sentidos. Mas, cara, você resolver aquela coisa Mas você com tá assumindo ação... aquela linguagem, entendi. Eu acho que é o grande desafio, claro. Entendeu? Porque... É contar com a luz, é contar com o cenário, é contar com nada, e tem aquela locação, é um palco, e vai ter público, e você resolve... Porque eu gosto de desafio, eu gosto de... Né? Não, nesse sentido de dramaturgia, eu às vezes amo, assim, a gente falou de Nelson, mas eu também amo, por exemplo, as sínteses do Plínio, que é assim... Também. Que as coisas realistas, assim. Beleza, um quarto de hotel, 3 personagens e tchau. E agora a gente vai Se vira, ver amor. Se vira, amor. Os diabos aqui. Eu acho que porque isso, em termos de produção, é maravilhoso também, né? Porque quando você dá pra uma produção, uma peça que é uma locação, com poucos atores, e ali acontece... que você não precisa apelar para 452 imagens, também é muito poderoso. Também. Né? E outra coisa... os atores estão sempre querendo, os atores sempre te pedem, você não tem além de fazer isso direto, você não tem um texto para 2 atores, para 2 atrizes, você não quer monólogo. Pouco cenário. É a produção, né? E é difícil, bem difícil escrever uma peça para 2 atores, porque chega uma hora que você quer alguém. E saber que eu vi um texto de Dias Gomes falando, eu acho que isso mudou a estética do nosso teatro, por isso que eu acho que é interessante as coisas que você escreveu hoje em dia, que ele falava da dificuldade de escrever textos para tantos atores, por causa da produção. Nelson falou, escreveu Valsa Número 6 por causa disso. Se a gente vai olhando historicamente como foi diminuindo a quantidade de atores na dramaturgia brasileira. Pensa na dinâmica de ter 2 atores em cena, entra um dentista e nunca mais resumindo, acho que vale para o público também prestar atenção que a gente está tentando trazer o teatro e temas de hoje para o palco. Sim. E eu, pelo menos, estou numa pesquisa de a cada peça pode ser um tema muito diferente do outro e até
eu guio a estética de acordo com o tema. Então, às vezes, minhas peças, diferentes de outros diretores por aí... mas é verdade, mas isso não é defeito. Não, que nem a gente não, é fez uma estilos de característica, atuação. Você vai ver uma peça, ela é super diferente da outra. Não Sim. tem uma coisa assim, nossa, que estilo marcado. Mas acho que, acima de tudo, tem sempre uma vontade de falar o que está acontecendo ou comigo, ou com o país, ou com as pessoas perto, para poder falar. Isso que dá uma urgência de ver as pessoas no público. Eu me formei em cinema, e o que me fez mudar para teatro foi porque eu lembro de fazer um curta, amar o curta, e até eu terminar ele tinha passado 2 anos e pouco. E aí, quando eu terminei o curta, eu já não me sentia representado no curta. E a peça eu fiz e já estava com o público e mudava. Então, esse contato da gente ter o que falar e na hora vem o público, acho que faz com que o teatro seja muito... Nisso que eu sinto que a gente ainda deveria fazer uma luta maior e trazer o público para ver o teatro brasileiro feito agora, escrito agora, que está sendo criado agora, porque tem... A gente está discutindo a gente, né? Você tem que se olhar no espelho um pouco, assim. Goste ou não goste do reflexo. Total. E é importante a gente ver os trabalhos, não puxando a sardinha para o nosso lado e já puxando também, sem problemas. Ver autores brasileiros, contemporâneos, vivos, que você pode conversar. Eu acho que você falou isso mesmo. Tem uma desvalorização um pouco de quem está vivo, sabe? Está muito perto. Eu sinto isso. E não, é legal, você pode conversar com aquela pessoa, você pode, né, interferir até no que ela está escrevendo de alguma maneira. Quando a gente ouve alguma coisa que toca, aquilo te faz repensar uma cena, alguma coisa. E você está falando justamente eu falo muito de São Paulo, do hoje, da Avenida Pompeia, onde eu moro, da Avenida Paulista, de como que está a situação política. Claro que não é uma peça engajada, né? Mas a política ela está sempre presente, né? As ruas estão presentes, as manifestações, o que a gente vivencia. Maravilhoso. Eu lembro de ler com alunos texto do Fernando Abreu, que ele fala, descem Augusta de mãos dadas. Você fala, gente, que bom. Ué, o Nelson não colocava carrocinha de Chicabão? Não tem mais carrocinha de Chicabão hoje, mas isso não quer dizer que o texto tenha ficado datado, porque não é isso especifica uma época. Ele falar da confeitaria Colombo, que ainda existe, mas enfim, mesmo que não exista daqui a um tempo, não vai fazer com que a peça fique velha, datada, porque aquilo, é igual você levar usar que tem os costumes daquela França, né? Então, é até uma maneira de registrar o que a gente está vivenciando agora. Fortes Batidas, que é uma peça totalmente contra a homofobia, que ela começa com 2 personagens super machistas. Claro, e lembro que tinha uma época que tinha gente que se incomodava com esses diálogos. Eu falei assim, gente, mas peraí, eu tô criando todo o conflito. Mas aí tá confundindo a voz do autor, não pode. Então, Lady Macbeth afoga. Você tá criando o conflito, você tá criando o incômodo para que lá na frente você vá resolver e você traga o público junto. Senão você fica numa coisa meio chapa branca, né? Fica fofinho. 2 personagens fofinhos que adoram... Bem vence o mal e todos sorrindo no final. Eu acho que isso é importante da gente falar. A nossa voz é uma coisa meio óbvia, mas tem que ser dita. A nossa voz não é a voz dos personagens. A gente tem que botar os monstros em cena até pra gente ver os nossos próprios monstros, porque senão fica todo mundo bonzinho. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. E todo mundo é tudo. E o teatro é o lugar da liberdade, né? Então, isso que me instiga. Sim. É isso que me instiga no teatro. É você poder falar das coisas sem milindres, né? Porque senão não é arte. Senão é palestra.